Vamos orar por elas. Amém. Olha, de manhã estava lotado de criança, agora, né? Sami, ora por eles, fazendo favor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor, nós queremos, ó Pai, declarar sobre a vida dos teus pequenos. Ah, Senhor, que eles são aqueles que crescem em graça, em sabedoria, Senhor, nos teus caminhos, ó Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, que toda semente que é lançada, Senhor Jesus, na vida deles, ó Pai, nenhuma se perderão, ó Pai. Muito pelo contrário, frutificarão. Eu declaro, Senhor Jesus, que eles são abençoados. Ah, Senhor, aonde eles estão, em seus lares, nas escolas, ó Pai. Ah, Senhor, que as pessoas já possam ver, ó Pai, a diferença na vida deles. Porque, Senhor Jesus, são pequenos cristos nessa terra, Pai. Que eles possam refletir, Senhor, a tua essência e o teu caráter, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles cresçam, Senhor, em ousadia, cheios do teu Espírito Santo, cheios dos teus atributos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa continuar guardando, abençoando eles, livrando eles, ó Pai, das coisas desse mundo. E nós declaramos enquanto igreja que eles são separados, santificados para o Senhor e para um propósito. Ah, Pai, abençoa a vida de cada professora, Senhor, que se coloca à disposição de ensinar a tua palavra, semear o teu reino, porque essas crianças, ó Pai, já são a igreja, mas, Senhor Jesus, são a igreja do futuro, de amanhã, ó Pai, que continuarão perpetuar o teu evangelho em nome de Jesus. E nós abençoamos ele com aplausos, amém? Um aplauso para esses lindos. Aleluia, glória a Deus. Você pode fechar seus olhos mais uma vez e orar pela minha vida? Ora alto, irmão, não estou escutando nada. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de entender as coisas do teu reino, de sermos alinhados segundo o teu querer, ó Pai. Me usa como instrumento vivo nas tuas mãos, que nessa noite nós possamos discernir o tempo, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos do Senhor neste tempo. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Te pedimos, Senhor, a nossa casa, a nossa vida é do Senhor. E nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Não podemos nada se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não estiver guardando. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Misture com glória a Deus aí. Deus é bom? Ele é bom. Deus é muito bom, irmão. Quero falar algo. Ontem nós estivemos aqui no Aviva Jovem à noite. Fazia muitos meses que a gente não vinha aqui. Mas ontem, quando a gente chegou aqui, nós éramos pastores de jovens, eu com a pastora Carla. E chegou um tempo que o Senhor, Ele nos chamou para estar à frente da igreja. E os jovens foi passado. Amém? Porque a igreja é geracional, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui para que aquilo continue. Aprenda isso. Tudo que se faz do reino de Deus é para que haja sucessores, para que ele consiga depois promover o reino de Deus e assim por diante. Sabe, e ontem eu fiquei feliz, muito feliz. Teve uma gincana bíblica aqui, nesse local.
tiveram vários grupos, e eles apresentaram vários temas de vários livros, de vários autores da palavra de Deus. E eu falei assim, meu Deus, que privilégio, que lugar abençoado. Irmãos, a gente colocou tempo para as apresentações, mas se não tivesse posto tempo, irmão, nós estávamos aqui até agora, né? E aí misturar com o culto da noite. Mas foi uma bênção, irmãos, e eu creio que se você não conhece, se você conhece algum jovem, direcione ele para cá, no sábado à noite. Procure a Sam e o Roberto, a Rafa, a Júlia, o Lipe, a Pan, né? Para que os jovens sejam fortalecidos no Senhor. Irmãos, e saiba que o Senhor, Ele tem propósito na nossa casa, na nossa vida. E Ele tem propósito na tua vida. Você pode receber isso? O Senhor tem propósito na tua vida. Irmão, você não está aqui essa noite à toa. A vontade que você teve de vir na igreja não foi à toa. Foi o próprio Senhor te chamando, te puxando para perto com as cordas dele de amor. E eu quero trazer uma palavra hoje. Esse tema que nós estamos falando nesse mês ainda. O último domingo do mês, o último dia do mês. Setembro está batendo na porta. Mas eu creio que o Senhor tem algo ainda para falar sobre esse tema. Sabe, já foi falado sobre esse tema. Porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava? Esse pequeno texto é de alguns discípulos desfocados, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, sem rumo, sem direção. Aparentemente, o mestre dele tinha morrido. A esperança deles já tinha se esgotado. Como a presbítera Aline falou aqui, Pedro foi chamado para ser o quê? Um homem também, cheio do Espírito Santo, pescadores de homens. Vários outros discípulos, a esperança deles, se for ver aos olhos deles, tinha o quê? Tinha desfalecido, irmãos. Estava tudo acabado. O milagre tinha acontecido? Tinha. Mas a esperança futura deles tinha acabado. E esses discípulos, então, encontram Jesus no caminho. Só para te contextualizar, se você perdeu algo. E Jesus vai com eles, falando dele mesmo. E quando eles estavam neste caminho para Emaús, já estava entardecendo, já estava ficando noite. Irmãos, e quando eles sentaram para cear, para jantar, Jesus pegou o pão, e deu graças. E o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Os olhos deles se abriram. E eles entenderam que aquela pessoa era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que traz salvação, que traz esperança. Então, irmãos, a esperança em Jesus reacendeu. Tudo que estava se perdido se brotou novamente, irmãos. E eu quero te falar, porque tem áreas da nossa vida que muitas vezes a gente olha para elas e a gente fala assim, está perdido. Não sei o que fazer. Pastor, não sei como agir. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para Ele fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer na tua vida e na tua casa. E na vida da tua família. Amém, irmãos? E essa palavra, ela tem muito a ver da gente ser tratado pelo Senhor. E essa palavra que eu quero falar para vocês nessa noite. Abra comigo, lá no Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10.
Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova e purificaste-nos como se purifica a prata. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Hoje, um dos louvores que foi cantado, eu falo, Senhor, nos batiza com fogo. Irmãos, este lugar da presença de Deus é um fogo consumidor, sabe? E a prata, de onde que ela é purificada, irmãos? Na peneira? E aí? Não, irmãos, ela é no fogo. E quando nós estamos falando, Senhor, o Senhor muitas vezes, Ele traz a gente para uma prova, traz algo para a nossa vida, para quê? Para nos purificar, para nós sermos ministrados, para nós sermos santificados, para nós sermos moldados segundo o querer dEle, irmãos. Todo metal, ele precisa do fogo para ser purificado. Aqui dá o exemplo da prata. Mas todo metal, para ele ser purificado, ele precisa do fogo, irmão. Para ele ficar maleável. Para ele ter como... Porque quando ele fica duro, está cheio de impureza ali, mas quando traz fogo, as sujeiras vai para cima. E eu quero te falar, irmãos, tem áreas da nossa vida que muitas vezes nós precisamos, Senhor. Sabe que o Senhor, quando Ele nos purifica, quando Ele nos molda, é para o nosso bem. Muitas vezes nós olhamos como filhos e achamos que a correção do Pai é para o nosso mal. Sabe o que é isso? É imaturidade nossa como filhos. Muitas vezes eu fui alinhado pelos meus pais, mas eu era imaturo. Eu não sabia que aquilo que meus pais estavam fazendo comigo era bom. E muitas vezes o que Deus faz para conosco é bom, porque Ele trata quem que Ele trata? Filhos. Quem Ele trata filho, irmão. E quando nós entramos neste lugar aqui, nós somos filhos, nós somos ministrados pelo Senhor. Eu quero te falar, nesse lugar, a gente pode olhar e dizer, nossa, mas esse Deus, Ele é maldoso. Olha o que estou passando. Olha a circunstância que eu estou vivendo, irmãos. O Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A graça dEle nos basta, irmão. Paulo, quando ele falou assim, estou com um espinho na carne. E o que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Sabe o que eu falo para você, irmãos? E essa palavra, a primeira pessoa que ela ministrou foi eu. Sabe? Quando nós somos ministrados pelo Senhor, a primeira pessoa que é ministrada é o pregador. E eu falei, Senhor, sabe, purifica mesmo no fogo, porque eu vou estar sendo mais puro, eu vou estar sendo mais parecido com o Senhor, eu vou estar sendo ministrado pelo Senhor, estou sendo cuidado pelo Senhor. Sabe, e eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? É isso que o Senhor quer? Então tá bom, eis-me aqui. Lá em Provérbios 25:4 fala assim, tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira a sujeira da prata. Tem vários versículos que falam isso na palavra de Deus. Quando se traz fogo, se traz a presença de Deus, as impurezas vai saindo, irmãos. E nós como filhos, irmãos, chega uma hora que a gente, portanto, às vezes não entender, a gente começa a obedecer. O exemplo claro que eu estou vivendo, eu como pai, eu estou aprendendo a ser pai, sabe?
pai eu não nasci pai. Tô aprendendo no dia a dia. E o Samuel, vai fazer 4 anos, irmãos. E eu tô tendo que, muitas vezes, corrigir ele mais firme, sabe? Cada dia mais firme. Mas eu tô corrigindo ele porque eu não amo ele, porque eu não gosto dele. Irmãos, é um amor que não tem explicação, ser pai. Tem hora que eu não gosto de corrigir ele, fala a verdade, eu não gosto. Mas eu faço porque eu amo. E eu quero o melhor do meu filho. Sabe o que eu aprendi? A paternidade, o que ela faz? Sabe o que a paternidade faz? Eu, como pai, eu promovo o meu filho para que onde eu não consiga chegar, até onde eu chegue, dali seja o chão do meu filho. Isso é a paternidade real do Senhor. Sabe, aonde eu vou, esse é meu limite. Consegui até aqui, glórias ao nome do Senhor. Então meu filho vai daqui para frente. Você tem que entender isso. O Senhor, Ele quer nos promover para a gente viver o melhor dEle. O Senhor quer nos moldar para que a gente possa viver os planos perfeitos do Senhor. E sabe o texto que Deus me chamou? Atenção para a gente viver algo do Senhor, que muitas vezes a gente está se perdendo no caminho. Ele fala no Antigo e no Novo Testamento a mesma passagem. E eu quero ler as duas só para você ter certeza que o Senhor está falando nessa noite. Vamos começar pelo Antigo Testamento? Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o quê? O meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas, quê? Profetizarão. Os velhos terão o quê? Sonhos. E os jovens terão o quê? Visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e as servas. Amém? Em Atos 2. No contexto aqui, ó. Daquele banner. O Senhor tinha falado o quê? Fica onde? Fica em Jerusalém, para que até que do alto sejam revestidos de quê? De poder, e depois vocês vão sair e ministrar a palavra de Deus. Mas esses discípulos aqui, o que eles estavam? Eles estavam perdidos, estavam desfocados, e eles não entenderam a palavra. O que eram para eles fazerem? Então, depois que os olhos deles foram abertos, o que eles fizeram? Voltaram para trás. Irmãos, quando Jesus apareceu para eles lá, eles voltaram novamente para Jerusalém. E assim aconteceu isso. Atos 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aí eu te falo, irmão, profetizarão o quê? Os velhos terão sonhos. Sonhos do quê? E os jovens terão visão do quê? Hein? Sonho que muitas vezes ninguém entende. Que às vezes você comeu demais e você sonhou a noite inteira. Ou algo dos céus sendo alinhado à terra. E aí? O que você acha, irmão? O que essa passagem fala? É sonho aleatório? Irmãos, tem dia que eu sonho em cada coisa. Que se eu for falar assim, olha, interpreta aí, irmã. Não tem interpretação aquilo. Mas eu peço para o Senhor, dá a visão certa, dá sonho certo, que eu possa profetizar as palavras certas para a edificação do teu reino e seja manifesta a glória ao teu nome.
É isso que eu tenho orado, irmãos. O Espírito Santo, ele já desceu. Amém? Amém, irmãos? O Espírito Santo está onde? Está onde, irmão? Vamos de novo? O Espírito Santo está em você? O Espírito Santo está em você? E o que o Espírito Santo ele faz? Ele faz só barulho? Hã? Ele pode vir no vento suave? Ele pode vir numa tempestade? Pode. Mas o que o Espírito Santo ele faz muitas coisas, ele alinha a gente ao propósito. Como eu falei, ele purifica a prata. Ele purifica o ouro. Você pode falar, Senhor, eis-me aqui? Olha o que você está falando. Se você está falando, Senhor, eis-me aqui, Ele como pai, ele pode te corrigir. Ele como pai, ele pode te disciplinar. Mas para o teu bem. Para que você cumpra o propósito do Senhor nessa terra. Você pode repetir, Senhor, eis-me aqui? Essa palavra, irmãos, não é fácil de falar, não. Sabe, quando o Senhor, Ele cuida dos filhos, Ele cuida para valer. E se você está aqui nessa noite, é porque você está sendo cuidado pelo Senhor. O Senhor tem um zelo pela tua vida. O Senhor tem um carinho pela tua vida e um amor incondicional, que já foi pago lá naquela cruz por causa de Jesus. Ele se entregou por amor. E sabe o propósito de Deus para a nossa casa? É que todas as gerações, aqui fala, tem propósito para todas as pessoas? Para o velho, para o jovem, para o adulto, para a criança. Aqui fala que todos vão fazer algo para quê? Para algo? Para a manifestação do reino de Deus? Então isso eu entendo que é para nós hoje, nessa noite. Sabe? Aqui tem pessoas de todas as idades. Tem criancinha, tem maiorzinho um pouquinho, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem mais velhinho. Mas eu estou velhinho. Mas o Senhor falou que vai te usar ainda. Fala, Senhor, eis-me aqui. Jovem, fala, Senhor, eis-me aqui. As crianças estão lá sendo ministradas, irmãos. Sabe, o Senhor está te falando. O Senhor tem algo para você, irmão. O Senhor está falando assim, mas pastor, como? Está tão atrapalhado, está tão difícil. Irmãos, eu quero te falar, não, a tua esperança está no Senhor. Não perca a esperança. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele falou que ainda vai voltar. Irmãos, a gente tem que olhar com esperança e entender que o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, a gente não pode estar como aqueles dois homens que estavam perdidos, desanimados, abatidos. Tudo para eles tinha acabado. Não, a gente tem esperança naquilo que o Senhor ainda vai fazer em mim e através de mim. Entende essa frase? Em mim, Ele vai fazer algo em mim, amém? E através de mim. Totalmente diferente a frase. Ele vai fazer em você e através de você. Amém? Você pode declarar isso? Amém, irmãos? O Senhor vai fazer através da tua vida, através da tua casa. Mas o primeiro lugar que Ele vai começar a fazer é em você. Sabe?
Esse pai amoroso, muitas vezes, eu como, uma época, eu fui rebelde ao Senhor. Eu pensei que eu estava fugindo do Senhor. Eu pensei que eu estava fugindo. Mas como que você consegue fugir de um olho que Deus está presente em todo lugar? Porque a palavra de Deus fala, para onde ausentarei do teu amor? Para onde? Se eu subir no céu, lá no monte ele vai estar. Se eu descer no mais profundo abismo, ele vai estar também. E eu pensei, na minha imaturidade, irmão, na minha juventude, pensei que se eu fosse para qualquer outro lugar fora da igreja, eu estava fugindo da presença de Deus. Engano meu. Porque eu sei que o Senhor, Ele está em todo lugar, e Ele está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele está ministrando algo no teu coração. Porque Ele quer fazer em você e através de você. Sabe, quando o campo emocional nosso, na nossa mente, é em todo tempo, o diabo jogando setas, para a gente distorcer os planos e os projetos do Senhor para a nossa vida. Em todo tempo, irmãos, em todo tempo, as setas são eminentes na nossa vida. Pastor, até em você, irmão, você não sabe disso. As setas, elas são um lugar que elas vão ser um lugar que, em todo tempo, se eu não entender que eu sou filho, que não é por meu favor, mas por favor de Jesus Cristo, o capacete da salvação, de eu entender que eu sou guardado pelo Senhor, que a salvação, eu sou filho hoje, as setas vai toda hora atacar eu. Pá, 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 pá. Se eu falo que é para mim, então, irmãos, é em você também. Mas eu quero te chamar a atenção no local que o Senhor te colocou hoje. Você não está aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Para você entender que o Senhor tem projetos maravilhosos para a tua vida. E através da tua vida. Que a manifestação do reino, da glória dEle, vai ser através de você. Através da tua casa. Aonde tem que começar a glória de Deus? Primeiro lugar que eu falei? Em mim. Certo? E depois nas pessoas que estão próximas da gente. Pastor, eu não vejo esperança para isso. E eu te falo nessa noite que há esperança para você. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar para você na mesa. E as setas, irmãos, eu aprendi uma coisa com a minha antiga pastora. E ela deu um exemplo muito claro que eu pude entender. Quando o diabo ele lança seta, eu posso aceitar ou não aquela seta de me atingir. No campo emocional nosso, sabe por quê? Ela deu um exemplo muito claro. Você está andando para a rua. Você consegue impedir um passarinho de passar em cima da tua cabeça? Consegue? Não. Mas você consegue tirar um gravetinho se ele colocar no teu cabelo? Consegue? Consegue. Se você quiser deixar o passarinho fazer um ninho na tua cabeça, você pode deixar ele fazer? Pode. Mas é escolha tua.
E nessa noite o Senhor está te falando, irmãos, não deixe espaço para o diabo jogar algo na tua mente que você não pode, que você não é filho, que você é escória, que você é escravo. Hoje a gente cantou cedo, não sou mais escravo do medo. Eu sou o quê? Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Irmãos, quando as circunstâncias vierem, declara essa música. Você não é escravo mais, irmãos. Quando nós éramos escravos, o diabo fazia o que quisesse. A gente estava amarrado. A gente estava preso. Mas o Senhor nos libertou. E hoje eu posso tirar aquilo que Ele está querendo colocar na minha cabeça. Irmãos, saia deste lugar. Sabe? E eu quero te falar, irmãos, em todo tempo, você tem que falar, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Mas para me tirar as escamas dos olhos, eu preciso me alimentar do Senhor. Porque Ele se revela como pão vivo. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 24. Só para me fundamentar você nessa parte. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Volta um pouquinho antes. Quando estavam à mesa, o 30, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então, o quê? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Irmãos, este é o lugar que a gente precisa estar em todo o tempo. Sabe aonde? Na mesa com o Senhor. Alimentando com Ele. Que Ele é o pão vivo, amém? Ele é o verdadeiro alimento. Quando a gente ceia, o que a gente declara? Senhor, Tu és o meu pão vivo, Tu és o meu alimento. Irmãos, quando nós nos alimentamos do Senhor, as escamas começam a cair. Isso é real, isso é real. E eu quero te falar nessa noite que declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa, que você possa se alimentar do Senhor e que você possa viver esses projetos. E eu quero chamar a equipe de louvor para a gente declarar essa música novamente. Porque você é filho de Deus. Essa música ministrou cedo. Quando a pastora Carla começou a ministrar essa música, eu falei assim, meu Deus, ela é muito forte. E a gente precisa declarar isso em todo o tempo, irmãos. Essa música é para você declarar nessa noite que você é filho, que você não é escravo mais, que o Senhor te libertou e te está trazendo para perto neste momento. Eu queria que vocês ficassem de pé no seu lugar, quando a gente vai declarar essa canção. E eu quero te falar, irmãos, quando você é filho, saiba que a disciplina e o cuidado do Senhor é por amor. É para você ir além, para você ir além da onde você está. Irmãos, nunca mais fala não posso. Sabe por quê? Porque você pode no Senhor. A palavra de Deus lá em Salmo, ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode no Senhor.
Não deixe o diabo falar que você não pode, porque você pode no Senhor. O que foi nos entregue foi algo muito especial. O que foi nos entregue foi algo muito especial. E eu quero te declarar nessa noite que você não é escravo mais. Você não está preso mais. Você não está algemado, porque o Senhor já te libertou. E você está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que você vai ser ministrado pelo Senhor nessa noite. Amém? Aleluias. Feche seus olhos. Ah, Jesus. Ah, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, sendo ministrados pela Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, sendo ministrados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, sela, Senhor, este lugar, este ambiente aqui, para que nós possamos entender o que o Senhor fez por nós, ó Pai. Este mês, ó Pai, faz, Senhor, arder outra vez anseio pelas Tuas causas, Senhor. Anseios pelas coisas do Teu reino. Faz, Senhor, arder de novo, Senhor, nos nossos corações. Porque nós não somos mais escravos. O Senhor já nos tirou, Senhor, neste lugar, ó Pai. E, Pai, nós queremos viver, Senhor, os Teus projetos. Nós queremos, Senhor, viver os Teus sonhos. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença em todo o tempo. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Pai, te pedimos, Senhor, sela, Senhor, este ambiente. Senhor, sela, Senhor, essa palavra, Senhor, no nosso coração. E nós declaramos que Tu és o nosso Pai e que Tu és o nosso Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.